Novas evidências abalaram profundamente a McLaren após o surgimento de detalhes surpreendentes sobre o MCL39 de Oscar Piastri durante o Grande Prêmio dos Estados Unidos. O que parecia apenas um fim de semana difícil se revelou algo muito mais sério. Um problema mecânico oculto pode explicar por que o carro de Piastri parecia totalmente sem vida em comparação com o de Lando Norris. Desde então, os engenheiros em Woking têm trabalhado dia e noite para entender o que deu errado. Os primeiros dados mostram que o carro do australiano simplesmente não operou dentro da sua janela ideal de desempenho durante todo o evento. Essa descoberta não só deixou Piastri frustrado, como também aumentou a tensão interna, levando o chefe da equipe, Andrew Stella, a admitir publicamente que a McLaren precisa reagir rápido. Para uma equipe que luta pelo topo da tabela, essa revelação chega em um momento crítico. A diferença entre os dois carros foi evidente em Austin. Enquanto o de Norris parecia afiado e equilibrado, o de Piastri lutava para sobreviver. Agora, com novas evidências apontando para falhas fundamentais no acerto ou na configuração mecânica do carro de Oscar, surgem perguntas sérias dentro da equipe. Como duas máquinas idênticas podem se comportar de forma tão diferente? Por que Piastri perdeu tanta aderência e confiança enquanto Norris encontrou velocidade e estabilidade? Essas dúvidas abalaram a segurança da McLaren em um ponto decisivo da temporada, e as respostas podem definir o destino do campeonato. Nos boxes, o clima é de tensão contida. O time trabalha sob enorme pressão para resolver o que muitos chamam de um dos maiores mistérios técnicos do ano. Com o Verstappen mantendo um ritmo implacável e Norris crescendo a cada corrida, a McLaren sabe que não pode errar novamente. O que começou como uma simples investigação sobre um fim de semana ruim virou uma revisão completa do carro de Piastri, seu acerto, sua dinâmica e até sua comunicação com os engenheiros. O risco é gigantesco. Um passo em falso pode custar os dois campeonatos. Se você quer entender cada detalhe dessas novas descobertas e o impacto que elas podem ter no futuro da McLaren, fique até o fim, porque o que foi revelado dentro do MCL39 de Piastri pode mudar tudo. A instabilidade do carro de Oscar não é algo novo. Desde o GP dos Estados Unidos, os dados mostram que o problema vem se repetindo desde Baku, Singapura e até Zandvoort. Sempre que as condições da pista mudam ou a janela de acerto se estreita, o carro de Piastri perde o equilíbrio. Os engenheiros acreditam que a calibração da altura e a sensibilidade aerodinâmica do carro são muito mais imprevisíveis do que no modelo de Norris, tornando o MCL39 de Oscar uma máquina instável, que pode ir do competitivo ao inguiável em questão de voltas. Isso não tem nada a ver com habilidade de pilotagem, e sim com o comportamento mecânico sob a mesma filosofia de acerto. E isso preocupa o Woking. O coração do problema está no conceito aerodinâmico do carro. Ele foi desenhado para rodar o mais próximo possível do solo, buscando o máximo de downforce. Mas essa característica o torna extremamente sensível. Em Austin, a equipe precisou elevar o carro para proteger o assoalho, e essa mudança mínima destruiu o fluxo de ar sobre o piso, o suficiente para acabar com o equilíbrio de Oscar. Situações semelhantes já haviam ocorrido em Baku, quando ele reclamou de falta de aderência traseira, e em Singapura, onde descreveu o carro como nervoso nas curvas lentas. O padrão está claro. O MCL39 reage de forma diferente conforme o estilo de pilotagem. Norris, com frenagens mais agressivas, mantém a traseira estável. Piastri, mais suave, acaba com um carro leve e imprevisível. André Stella e os engenheiros estão mergulhados nos dados, tentando descobrir se ambos os chassis realmente geram a mesma carga aerodinâmica. Há quem suspeite que pequenas diferenças de piso ou suspensão estejam ampliando o problema. Em Fórmula 1, um único milímetro na altura pode alterar completamente o selamento do difusor, custando uma enorme perda de downforce. Após Austin, Stella admitiu que a ausência de dados da sprint impediu ajustes finos e que o carro de Norris acabou mais equilibrado. Já o de Piastri foi um compromisso, e esse compromisso transformou sua corrida em um desafio de sobrevivência. E não é a primeira vez. Desde Zandvoort, os resultados mostram o mesmo padrão: rápido nas sextas e irregular nos domingos. À medida que a pista evolui e a temperatura sobe, o carro de Piastri piora.
Os engenheiros acreditam que o MCL-39 perde sustentação traseira quando a pressão dos pneus aumenta, ampliando o desequilíbrio causado pela altura de rodagem. Norris, por outro lado, consegue se adaptar, preservando os pneus e mantendo o ritmo. É uma diferença sutil, mas devastadora. Um consegue contornar as limitações do carro, o outro é limitado por elas. E o problema não é só técnico, é psicológico. Desde o toque com Norris na sprint de Austin, Piastri parece abalado. Enquanto Lando reagiu com força, Oscar confessou que o carro não fez sentido o fim de semana todo. Essa frase se tornou símbolo de sua frustração. Quando um piloto perde a compreensão da máquina, cada volta vira um ato de tentativa e erro. Seu empresário, Mark Webber, tem pressionado a McLaren para simplificar o processo de acerto, permitindo que Piastri reconstrua a confiança. Mas os engenheiros argumentam que o MCL-39 é tão sofisticado aerodinamicamente que exige precisão absoluta, e essa diferença de visão tem criado atritos internos. Stella tenta manter a calma, elogiando os dois pilotos, mas reconhece que a equipe precisa entender melhor como extrair o potencial de Oscar. Por trás da diplomacia está a percepção incômoda de que a McLaren pode ter criado um carro que apenas um piloto compreende plenamente. O MCL-39 é brilhante, mas impiedoso. Em mãos certas, voa. Em condições erradas, devora seu próprio desempenho. É um conceito que brilhou quando o time estava em alta, mas agora, sob pressão da Red Bull, mostra rachaduras. A diferença entre os fins de semana limpos de Norris e as oscilações de Piastri ficou impossível de ignorar. Dentro da fábrica, o grupo técnico foi dividido. Parte analisa o fluxo de ar sobre os dois carros, enquanto outra investiga a rigidez da suspensão e distribuição de peso. Os primeiros resultados indicam que o carro de Norris mantém melhor equilíbrio durante trocas de direção, enquanto o de Piastri mergulha mais de frente, perdendo apoio traseiro. Um detalhe quase microscópico nos números, mas que em pista representa décimos valiosos. Por isso, Norris persegue Verstappen, enquanto Piastri luta para conter Russell. Essa diferença tem gerado desconforto até nas discussões estratégicas. Fontes internas sugerem que a equipe pode priorizar o caminho de desenvolvimento de Norris por ser mais fácil de otimizar. A equipe de Oscar resiste tentando provar que seu lado da garagem ainda pode entregar resultados. A pressão é imensa. Restam poucas corridas e qualquer erro pode decidir o campeonato. Com o avanço constante da Red Bull, a McLaren não pode se dividir por dentro. O Grande Prêmio do México surge agora como um ponto de virada. A altitude extrema colocará o MCL-39 à prova e pode escancarar ainda mais os problemas de instabilidade traseira. Se não conseguirem estabilizar o carro de Oscar lá, o sonho do título pode começar a ruir. Stella afirma publicamente que a equipe está confiante, mas nos bastidores, os engenheiros sabem que confiança sem equilíbrio não vale nada. Piastri segue determinado. Ele acredita que a velocidade está lá, só precisa de um carro que o deixe usá-la. Mas com Verstappen crescendo e Norris acumulando pódios, o tempo corre contra ele. O sonho da McLaren de um 1-2 no campeonato agora está ameaçado não pelos rivais, mas pela complexidade da própria máquina. As novas evidências revelaram tudo. O MCL-39 é uma obra-prima à beira do caos. E neste momento, é Oscar Piastri quem está sentindo o corte. Se a McLaren encontrar a solução a tempo, poderá fazer história. Caso contrário, este será lembrado como o ponto em que a sua luta pelo título começou a se desfazer. A Fórmula 1 segue para o México, e o mundo inteiro observará se os engenheiros de Woking resolveram o enigma ou se a tensão dentro da McLaren vai finalmente explodir.